Ministro, o senhor tem percorrido o Brasil agora recentemente e tem defendido a tese já há muitos anos de que é necessário fazer o país voltar a crescer. O senhor defende a tese do crescimento sustentável, da lógica do crescimento sustentável nesse país. Eu peguei aqui um trecho e vou, para ser, digamos, bem rigoroso com os seus escritos. No seu livro, O Quinto Movimento, o senhor diz textualmente o seguinte... Abre aspas, em qual país do mundo a segunda mina de potássio, a segunda maior mina de potássio do planeta, estaria inviabilizada, aguardando regulamentação de exploração mineral em terra indígena? Em qual país do mundo uma província de diamantes como a que temos na terra indígena Roosevelt estaria imobilizada, saqueada por contrabandistas sem render um vintém para os indígenas, nem tributos? Não há solução para nenhum dos problemas da economia se o Brasil não voltar a crescer. Por que o senhor acha que todas essas coisas não acontecem no país? O senhor estava dizendo há pouco, antes da gente começar essa entrevista, o senhor está voltando agora da região amazônica, e se isso fosse qualquer outro país, estaria ali cheio de estradas, ferrovias, hidrovias, além de, por exemplo, podemos dizer assim, uma malha gigantesca de oleodutos, gasodutos, com muito desenvolvimento. O que acontece no Brasil que essas coisas não vão na velocidade que o senhor gostaria que acontecesse? Acho que todos nós gostaríamos. Boa noite, Piotr. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Deputada Rosana, muito obrigado. Deputado Capês, prezado Evandro, prezada Deise. Olha, eu passei agora 3 meses e uns dias na Amazônia. Percorri de carro toda a Transamazônica e desci pela 163. Passei no porto de Miritituba, ali no rio Tapajós. O destino da ferrovia, da Ferrogrão, que foi bloqueada, vejam só, por uma ação de um partido inexpressivo, que é contra o desenvolvimento do Brasil, pela ação de um grupo de ONGs, acolhida pelo Ministério Público Federal, e o pior de tudo, que encontrou guarida no Supremo Tribunal Federal do nosso país, no Tribunal Constitucional da Nação Brasileira. Essa ferrovia foi paralisada em 2021, março de 2021, nós estamos em junho de 2023, enquanto isso, certamente, a China já construiu pelo menos 20 mil quilômetros de ferrovias. Você pode pegar um trem em Pequim e desembarcar em Milão, ou pode embarcar uma mercadoria em Xinjiang e desembarcá-la em Madrid. E nós não podemos ligar numa área estratégica do Brasil, o município de Sinop, e 933 quilômetros depois desembarcar essas mercadorias no porto de Miritituba, que é um porto moderníssimo, mas que não tem logística. Por quê? Porque não tem ferrovia, não tem hidrovia, e a BR-163 recebe precariamente 2.500, 3.000 carretas por dia. Por que isso acontece? É claro que aí há interesses geopolíticos muito grandes. O Brasil é um país de uma agricultura forte, mas de uma diplomacia frágil. Nós não somos uma potência nuclear, nós não temos bases militares espalhadas pelo mundo, a nossa moeda não domina o mundo. O que nós temos é uma grande fronteira agropecuária, uma grande fronteira mineral. Não tem só o diamante da reserva Roosevelt, o potássio de Altazes, lá nas margens do Rio Madeira. Nós temos o fosfato lá na reserva do Pará, que o presidente Michel Temer retirou uma área para explorar esse fosfato, que nos custa bilhões de dólares por ano. E o que é que imobiliza? O que é que explica isso? Um embaixador brasileiro que representou o Brasil na Conferência do Clima, a primeira do mundo, de Estocolmo, de 1972, o embaixador Araújo Castro, um homem preparadíssimo. Ele tinha sido chanceler do João Goulart, não foi cassado, e os militares o nomearam embaixador na ONU e delegaram a ele a representação do Brasil na primeira Conferência do Clima do Meio Ambiente de Estocolmo. E ele, numa discussão com o embaixador americano, que era um grande diplomata, o embaixador Patrick Moynihan, ele disse: o que vocês querem é o congelamento do poder mundial. É isso que explica, é o congelamento do poder mundial. Por quê?
Porque se os Estados Unidos já estão numa disputa com a China, pelo crescimento da China, pela ameaça da China em tomar a primazia econômica, tecnológica e de inovação dos Estados Unidos, os Estados Unidos desejariam uma China na América do Sul, economicamente desenvolvida, competindo com os Estados Unidos? Nunca. Nunca. Então eles mobilizam as suas ONGs, os seus interesses aqui dentro do Estado brasileiro, porque eles controlam o Ministério do Meio Ambiente, eles controlam o IBAMA, influenciam muito no Ministério Público. Isso é sabido, é comprovado academicamente. Esse Sistema Nacional de Unidade de Conservação, esse SNUC, que cria tudo isso, florestas nacionais, essas reservas extrativistas, reservas biológicas, tudo isso é um projeto daquela Agência Americana do Desenvolvimento, da USAID. Isso foi adotado pelo governo brasileiro como um projeto criado por essa agência americana. Isso é conhecido, investigado e já esclarecido. Eu acho que é aí que reside a nossa dificuldade. Mas o quanto tem de fatores externos, que o senhor já explicitou bastante, e o quanto tem de razões internas? Porque essa questão de exploração de minérios lá na região amazônica era uma defesa do governo anterior de Jair Bolsonaro. Na campanha, o presidente Lula, o então candidato Lula, fazia exatamente o oposto, propunha exatamente o oposto. Nesse momento, agora o governo se vê com uma ministra que não quer deixar sequer uma prospecção da Petrobras de petróleo próximo do Amapá. Onde é que eu tenho um discurso político nacional que também viabiliza isso? O Estado brasileiro produz, lamentavelmente, governos frágeis, tanto para fazer o bem quanto para fazer o mal. Essa proibição da pesquisa IBAMA, né? foi do IBAMA e com iniciativa do Ministério Público. Sim. Porque há uma pequena área que alcança uma terra indígena dentro da mina e a pretexto dessa área, porque a mina não está dentro da terra indígena, é apenas uma área muito pequena, mas que estava resolvido. O órgão ambiental do Amazonas já tinha concedido a licença para o porto, já tinha um investimento de 200 milhões de dólares. Eu conversei com os empresários em Manaus que tinham investido nessa iniciativa, e depois que o órgão ambiental do Estado concedeu a licença, o IBAMA, com base na ação do Ministério Público, proibiu, cassou a licença.